this meeting is being recorded. Estamos gravando, 56º encontro. Falávamos aqui dos nossos irmãos poloneses, que coincidentemente têm um sotaque parecido com os dos gaúchos, piadas internas. Quem está assistindo não vai ficar sabendo, porque eu não quero ser cancelado, né, pela população do extremo sul do país, piadinha daquelas que vocês estão ligados, mas eu sou São Paulino, também vivo ouvindo esse tipo de piada, então não tem problema, tá tudo liberado. Nosso amigo Rodrigo deve se juntar a gente daqui a alguns minutinhos, está chegando para o nosso quinteto estar completo, mas enquanto ele não chega, vamos falando aí do Covid. E aí, Vitor, uma melhorazinha no horizonte aí, retomamos a queda, quais são as novidades que você nos traz? Melhorazinha. A gente chegou a bater, superar pouco 10 por milhão, estamos em 9,1. Então, essa semana, com a queda de 16% em relação ao anterior em óbitos. Então, assim, mas assim, é uma melhora daquelas, né? 9 é alto. A América do Sul é a pior região do mundo. O Uruguai, que tinha batido 18, já não é o campeão do ranking, caiu para 12. Paraguai é o novo campeão, deve ter quase 15. Argentina e Colômbia 11, 12. Chile não sai do 6, um platô de 6 eterno. Então, assim, caiu um pouquinho, vamos ver se continua essa tendência. Em casos, nós estamos aumentando. Então, antes a nossa média, a gente passou um mês com a média entre 60 e 65 mil novos casos, agora está com a média de 77. Não dá para dizer. Casos a gente nunca consegue qualificar se não está aumentando a testagem, se de repente agora existem mais casos leves, né? Então não dá para tirar conclusões. O fato é que eles estão aumentando, isso não é bom, mas podem estar aumentando em uma severidade menor, vamos aguardar. Vacinação vem numa toada até razoável, cobrindo 32% da população agora, com a dose 1, 12 com as duas doses, deu uma aumentada no ritmo. A gente segue no meião do ranking na vacinação, tipo, em termos relativos. Não dá para dizer que é um benchmark, mas também não dá para jogar pedra. A gente está onde a gente sempre esteve em rankings relativos, no meio da tabela. Então, é isso. Disputando a Sul-Americana ali. Isso. Disputando a Sul-Americana. Nem vamos para Libertadores, mas tentamos no Z4. Aliás, até o momento. Não vamos falar disso. Até o momento adequado, não se fala nesse tema. Porque não é porque isso aqui é uma reunião de amigos que isso aqui vai virar uma bagunça. Vocês não recebem $100 mil para estar aqui um pouco mais de 1 hora por semana para transformar isso aqui numa... Para fazer bullying, né? Para transformar isso aqui numa baderna e mexer com o sentimento dos colegas. Então, tudo no seu tempo. Bom, mas eu acho que, dado o cenário que a gente... No final do programa, vou propor um bolão. Beleza. Já estou até imaginando do que se trata. Bom, tudo bem, é que a nossa amizade é sólida. Beleza, isso que conta. Bom, mas de toda forma, né, Vitor, da forma como vinha nas últimas semanas, não deixa de ser uma notícia boa. Não, sempre é bom melhorar, né? Sempre é bom. A impressão é melhor do que piorar, Vitor, né? A impressão minha, Vitor, nós estamos chegando naquele estágio em que a gente já está até acostumando com essa desgraça. Não, acho que não é impressão, né? Acho que nós já estamos nesse estágio. E veja que é aquela coisa que a gente já discutiu em outras ocasiões, né? Hoje a gente com 9 de média de óbitos, 70 e poucos mil de casos, a gente leva uma vida com algumas restrições, né? Mas a vida está semi-normal, né? Comparado com a nossa situação de junho do ano passado, onde tínhamos 5 de óbitos e 20 e poucos mil de casos, e que estávamos todos restritos, mudou. E assim, nós estamos pior em todos os sentidos, mas... Vida seguindo. É o que é, vida seguindo, né? É Aliás, a ciência, né? Nos ajudando. Como poderia ser diferente, né? A gente tem que sobreviver. Bom, eu sei que o próximo assunto é um assunto que vocês não acompanham muito, mas faz parte. Nem que a gente tenha que falar brevemente, mas hoje eu acho que é um daqueles dias que até quem tem paciência e uma certa dose de masoquismo, como eu, realmente se ressentiu, né? Hoje nós tivemos 2 depoimentos. Vou até pesquisar aqui o nome da ativista, mas tem o ex-reitor da Universidade de Pelotas, Pedro Alau. Difícil até
Ele Mas falou, por que esses caras, qual a relevância desses caras no espectro da pandemia? Só para eu então, saber, assim. Então, o caso do Eu Pedro não Alau, acompanho. ele é ex-reitor da Universidade de Pelotas, notoriamente um militante de esquerda, ele é um epidemiologista e ele defende a tese lá de que o Brasil poderia ter evitado 400 mil mortes. A gente tem Cristo reencarnado entre nós, poderia ter salvado 3 de cada 4, quase 3 de cada 5 mortos aí no mundo, ou pelo menos no Brasil, mas de algum motivo não deram ouvidos a ele. Assim, é até difícil comentar, né, uma declaração como essa, né? 400 mil mortes poderiam ser evitadas. Eu acho assim, é um debate razoável discutir se a agilidade ou falta de agilidade do governo pode ter redundado em mais mortes. É um debate super pertinente. Tem algum sentido debater isso. Agora, quando você fala que 400 mil mortes podiam ser evitadas, é a mesma coisa que você dizer que o presidente é culpado por 500 mil mortes. Já não dá nem para se prosseguir no assunto, né? Então, realmente, bem difícil, assim. Acho que essa CPI perderam o timing de tudo, erraram tudo e o final, assim, quando a gente vê depoimentos como hoje, acho que o Cleveland acompanhou também, a sensação que eu fico é que estão fazendo campanha para o Bolsonaro, né? Vamos ver amanhã, vai ter o depoimento, vai ser o nosso próximo assunto aqui, do deputado Luiz Miranda, envolvido aí no que seria, talvez, que pode vir a ser talvez o primeiro. Sobre esse assunto, Porto, me ocorre só comparar com países comparáveis, né? Porque você pode comparar com a Austrália, eventualmente. A Austrália certamente teve uma história, Austrália, Nova Zelândia, tal, histórico de sucesso, né? Se você for comparar, muito mais sucesso do que Brasil, muito mais sucesso do que qualquer país da América Latina, muito mais sucesso do que Estados Unidos, do que Itália, do que Espanha, do que todos esses países. E a Argentina, que tem um cara que serviu de exemplo, o número de mortes Fracassou é igual igual. por habitante. É um pouquinho melhor, né? Na margem assim, de erro. Marginal. E com um custo econômico que ainda não está medido, mas que certamente deve ter um impacto, né? Absurdamente maior, né? Absurdamente maior. Tudo bem que a Argentina já vinha com um quadro econômico muito complicado, mas os bloqueios, as ações do governo lá, acho que redundaram num impacto econômico ainda maior. Então, assim, para você ter o mesmo resultado com custo econômico maior, não vejo vantagem. Eu acho que a Argentina é o melhor contra-exemplo para essas conversas fiadas todas aí, né, de atribuição de culpa, porque você tem um presidente que exerceu a antítese do Bolsonaro, né, fecha tudo e não sei o quê, e o resultado foi igual. Ou talvez praticamente igual. E com custo econômico, eu tenho a impressão que com custo econômico provavelmente maior. Pior, né? É que a Argentina já é sempre uma comparação ruim, porque eles estão sempre na draga. Eles não tiveram espaço fiscal para fazer o que nós nada, fizemos. Exatamente. Na realidade, nem nós tivemos, né? Exato, a gente inventou um espaço fiscal. É verdade. O Cleveland, hoje a gente conversava lá no grupo do WhatsApp, você estava assustado lá com o que você estava vendo, assim como eu, hoje foi um daqueles dias chocantes, né? Mas pelo menos teve um aspecto, né? Dessa vez, né, aqueles membros mais simpáticos ao governo não se recusaram, pelo menos, a ouvir e inquirir aquelas pessoas que estavam ali na condição de convidados, até num gesto de elegância, ainda que eventualmente divergindo, né? Bom, a gente já falou várias vezes da CPI, né? Uma CPI que tem como relator o Renan Calheiros e o vice-presidente, o Randolph, não pode ser séria, né? Não dá, para mim não pode ser séria. Acho que depois que o Randolph fez com o Lewandowski lá no impeachment da Dilma, isso para mim já é o suficiente para não considerar esse cara sério, de forma alguma. Mas, enfim, o que... O Renan, né? O Renan que tratou. O Renan, o Randolph e o Lewandowski. Estava junto nessa? Estava junto. Os três estavam juntinhos. Grande. Cristóvão Buarque também, né? Aliás, custou para rasgar dele. Rasgaram a Constituição juntinhos. Assim, foi desenhado entre os três. Tá? Mas vamos lá, eu não tenho assistido muito a CPI, porque eu acho que muita coisa que está sendo discutido lá, ou a gente já sabe, ou é bobagem, né? O que tem me assustado é a falta de critério.
O rapaz, pelo menos ele, você pode concordar ou não, ele tem trabalhado em cima desses dados ou coisa do tipo. Eu, particularmente, acho que levar um número desse tipo, para mim, foi uma piada, mas ok. Agora, a menina que apareceu lá, assim, o que me assustou foi a apresentação inicial dela, que eu fiz questão de ver até o final. Uma panfletagem política, assim, sem cabimento nenhum. Então, acho que esse espaço da CPI poderia ser aproveitado de uma maneira muito melhor para ter uma discussão mais técnica, uma discussão mais investigativa e não virar um oba-oba de levar gente que é contra ou a favor de governo, porque isso a gente já vê todo dia, né? Isso a gente assiste todo dia. Então, o que me assusta é isso. E a outra coisa é o que aconteceu a semana passada, Marcelo, você tem razão. Que democracia é essa que quando chega alguém que você não concorda com a posição, você simplesmente se retira, você não quer ouvir? Escuta pelo menos, critica, questiona, mas escuta, né? Você está sem voz. Perdão. O mais assustador nesse caso é que esse comportamento foi extensivo, inclusive, ao relator da CPI, né? Quer dizer, as pessoas, quando são convidadas ali, é um requerimento que é aprovado ali pelo colegiado. Um colegiado em que o governo tem minoria. Então, uma vez que aquelas pessoas foram aprovadas, né, por votação, ninguém tem o poder exclusivo de convidar quem quer que seja por sua única e exclusiva vontade, que os requerimentos são submetidos à aprovação da maioria. O próprio relator, né, se recusar a ouvir, porque veja só, que cada um seja mais ou menos simpático a esse ou aquele político, normal, isso é da democracia, não tem problema nenhum. O problema é quando a pessoa, por exemplo, e foi o caso que aconteceu hoje, a meu ver, ela é investida da sua função ou da sua formação, se apresenta supostamente como um representante da ciência, para fazer proselitismo e falar coisas do tipo, o Brasil tem 15% dos casos e 2,5% da população, como se o globo tivesse sido atingido de forma igual, né, pela pandemia. A gente sabe que não é, como se os números da China, os números da Rússia, os números da Índia fossem 3 países não muito populosos, né, fossem absolutamente fidedignos, né? Então, isso é de uma desonestidade, né? E eu acho que depõe contra a ciência que o cara diz estar ali representando. Então, assim, são coisas chocantes, né? Só corrigindo aqui, a bem da verdade, né? Para não falar lá da outra depoente sem mencionar seu nome, Jurema Werneck, representante do Movimento Alerta, né? Acho que todo mundo pode ser ouvido, sabe? Vira uma zona mesmo, um circo, tudo bem, mas acho que tem uns limites ali do discernimento do bom senso que para mim só pode ser campanha para o Bolsonaro, porque quem assiste aquilo ali, né, quem se dá o trabalho, ainda que a maior parte das pessoas não assistam e recebam o conteúdo pelos canais que fazem coberturas absolutamente enviesadas, mas enfim, eu acho que perderam o timing, Marcelo, erraram na sequência, é um absurdo, enfim. Só fazer uma ponderação, eu não vejo a CPI dessa forma que todo mundo pode ser ouvido, não. Eu acho que a CPI deve ter um foco específico bem definido para sua abertura, e o foco, e quem for ouvido tem que ter relação diretamente com isso. Assim, em termos ideais, concordo plenamente com você. Que eu quero dizer assim, como é um processo democrático, né? Imagina que eu sou um senador e falar, eu quero ouvir o Zezinho da praia. Se eventualmente a maioria aprovar, está aprovado, porque eu entendo que o bom senso aponta para aquilo que você disse. Mas olha só, Marcelo, qual que é meu ponto aqui? O meu ponto a CPI deve ter um prazo definido. Você pode pedir extensão e tudo mais, desde que seja razoável. Porque senão você deixa esse negócio caminhando ad eterno, isso vai ser um trampolim, ou um trampolim não, um espaço político para você ficar batendo no governo o tempo todo. E eu sou a pessoa que mais bate no governo, vocês cansam de ver isso. Mas eu não acho razoável você manter uma CPI aberta simplesmente para ficar desgastando o governo. Isso não é razoável. Você tem que ter o que é pior, né? Investigar o que está posto lá. Senão isso vira uma zona. Quer dizer, o Congresso já virou uma zona, né? E o que é pior é que, na verdade, a própria CPI, por adotar uma conduta como essa, tão absurda ao ponto de se recusarem a ouvir, ela acaba, se pretendia afetar o governo, acho que eles precisam se esforçar mais, eu acho que não estão conseguindo. Bom, meus amigos, temos aí, para alguns, o escândalo do leite condensado. Para outros, é a Elba do Bolsonaro
é o princípio do fim. Então, vou começar aqui pelo meu xará, vou dar uma folguinha nas bolas divididas para o Cleveland. E aí, xará, é o começo do fim, o Bolsonaro vai ser impedido, finalmente um escândalo, uma corrupção no seio do governo, ou é mais um escândalo do leite condensado? Então, eu não tenho elementos ainda para julgar. Está muito fresco ainda? Só que me chamou a atenção aquele, né, não foi entrevista, né? Foi uma exposição do Onyx Lorenzoni dizendo que soltou a PF em cima dos caras. Isso. Falei, caramba, completamente, assim, se fosse leite condensado, não ia acontecer, quer dizer, foi completamente desproporcional. Então, é que nem aquele meme, Galvão, sentiu. Alguma coisa tem. Eu não sei o que é, eu não consigo avaliar, mas foi muito desproporcional. Como é que você solta a PF em cima de um deputado federal? Nem constitucional isso é. Né? Então, não sei. Investigue quem denunciou, né? Investigar quem denunciou. Exato. Lembra o porteiro do Palote. O que é o padrão? Nós vamos atrás. Isso aqui realmente, certamente não tem corrupção no meu governo. Se tiver, as pessoas vão ser punidas. Isso é o padrão, né? O mínimo. Agora, ir atrás do cara que denunciou, não sei, isso cheira mal. E aí, Cleveland, você parece concordar com o meu xará. Eu fiquei pensando, depois da entrevista do Lorenzoni? É isso, Onyx né? Lorenzoni. Do Lorenzoni ontem. Eu pensei em duas possibilidades. A primeira é que, mais uma vez, esqueceram de dar o Rivotril pro Bolsonaro e ele saiu chutando todo mundo pelo meio do caminho e deu um esporro no Lorenzoni e mandou ele falar tudo aquilo. E o Lorenzoni, como abaixa a cabeça, vai lá e fala. E aí fizeram bobagem, perderam a mão, erraram a mão e coisa do tipo. Porque o presidente ele fica nervosinho à toa, né? Entre aspas. A outra possibilidade é isso que o Marcelo está falando, que para você utilizar, para você querer botar a Polícia Federal para pressionar testemunha, você pode ser enquadrado, inclusive, na lei do impeachment por isso. Artigo 6º, eu fui ver isso. Então, é algo muito pesado que eles fizeram. Então, olha o Cleveland dando ideia aí. Pois é. Mas é algo assim que foi, na minha leitura, foi um erro político, um erro técnico, um erro em todos os sentidos. Olha que você vira a Janaína Pascal do Bolsonaro, hein? Não, faz isso não. Deixa E aí, fora dessa. Tem gente que falou que o discurso do Onyx Lorenzoni pode ser equivalente a uma ameaça de morte. É isso mesmo? Eu vou separar em duas partes a análise. Primeiro, a questão dessa Covaxin, né? Então, na melhor das hipóteses, minha opinião, é mais uma demonstração de incompetência. E na pior, é um caso de corrupção. Tá? Então, assim, tem aqui... E a questão parece nem ser o preço da vacina em si, que não é fora do preço de exportação, apesar de ter sido noticiada que era 10 vezes mais caro do que informaram, enfim. Mas sim todo o meandro, né? Usando um intermediador que é suspeito, enfim, uma conversa bem ruim. Fechar negócio com uma vacina claramente pior que as demais que estavam batendo a porta do governo. Então, tem muita coisa nebulosa. Não necessariamente vai ser um caso de corrupção, mas, na melhor das hipóteses, é mais um caso de incompetência. Na melhor das hipóteses, tá? Na minha opinião. E essa ação descabida de colocar a polícia atrás de quem faz a denúncia é um negócio sem pé nem cabeça. Eu queria só fazer uma menção. Eu ouvi parte do discurso do Onyx, me dá até arrepio, um discurso messiânico, assim, deu vergonha, sabe? Não, porque nós somos aqui não tem corrupção, porque nós defendemos a família, aquela conversa fiada. E primeiro, você pode até ter o governo mais honesto do mundo, você não está imune a ter caso de corrupção. Então a primeira coisa que você faz quando recebe uma situação dessa é investigar. Porque o fato de haver algum escândalo de corrupção, ninguém está imune a isso.
desde que, obviamente, seja adequadamente punido. Então, o cara coloca isso no ponto dogmático. Não tem, porque aqui nós somos os defensores da família. Assim, que discursinho pé rapado. Mas, enfim, é isso. Olha, Uma vergonha alheia pelo Onyx, vergonha pela decisão de caça às bruxas, onde deveria haver uma posição de vamos investigar sim, e se tiver problema nós vamos tomar as medidas. E assim, o caso em si eu diria que transita entre a incompetência e a corrupção em si. Se vai ser um Fiat Elba ou não, vamos aguardar, né? Me parece que o Centrão está meio perdendo um pouco a paciência. Sabe que o Centrão, assim, ele vai movendo de acordo com o vento, né? você está querendo insinuar que o Centrão desmarca o programa se o mexer do outro cliente for melhor? É um paralelo. É uma boa alusão. Bom, para não colocar o Rodrigão na roubada, deixa eu comentar em relação a isso. Eu tenho a sensação que o Vitor comentou uma coisa que dá bastante... talvez explique, né, o motivo dessa reação tão virulenta, tão acima do tom, né, que é exatamente essa questão de que... qual é o grande argumento que o governo tem, né, ou que os seus simpatizantes mais fanáticos têm, né, quando o governo é analisado de forma crítica, é que esse governo não tem corrupção. E, de fato, até agora, a gente nunca teve, pode ser que seja o primeiro grande caso. Então, eu acho que essa reação do governo é uma reação de proteger esse ativo, vamos dizer assim. É uma reação, a meu ver, também acima do tom. Olha, não temos nada a temer. Poderia ser um discurso assim, olha, estamos bastante tranquilos, não temos nada a temer. Quem acusa vai ter que provar, que façam as investigações. Temos que cuidar do país e da pandemia. Mas não, eu concordo também com essa coisa de Deus, mas você vai se ver com a gente. Não acho que o cara ameaçou de morte, mas como quem diz, ó, você vai ter que provar aí isso que você está dizendo. Mas no final das contas, talvez a reação do governo tenha ajudado a dar para o caso uma relevância que talvez por si só, e dependesse só da oposição, o caso não tivesse, né? Então, eu acho que é na linha do que o Xará falou. Galvão, fala, Tino, sentiu. Né? Então, se você não calibra bem a reação, né, você acaba... assim, é que nem você tentar, às vezes, apagar o fogo abanando, né? Você acaba aumentando o fogo. Então, de certa maneira, eu acho que o governo errou na forma como reagiu. Eu acho que esse Luiz Miranda deve ser ouvido com muita reserva, né? Esse cara tem uma ficha corrida meio esquisita, né? Não é a primeira vez aí que o nome dele aparece, mas enfim. Quem se mistura com porco, o farelo come, né? Então, se de alguma maneira esse cara tá aprontando alguma coisa com o governo, não é, o irmão dele não tava lá também por acaso, né? Então, tá pagando a conta, né? Escolha o seu. É aquela coisa, né? A lógica da delação premiada é essa. Você ouve bandido. Exatamente, né? Então, assim, eu particularmente... Não, você vai ouvir a freira. Eu particularmente, assim, acho que há que se esperar um pouco mais, né? Ter mais elementos para formar um juízo ou uma impressão de. Mas se eu tivesse que apostar aqui agora, eu acho que é um problema... Muito provavelmente deve ter tido algum problema específico, que não quer dizer que é o governo abraçando, mas que o governo reagiu, a meu ver, muito mal. Ô, Rodrigão, como você deve ter percebido, aí chegou um pouquinho depois, nós estamos falando aí do Covaxin. A pergunta que eu lancei aqui para os nossos amigos é o seguinte: esse Covaxin, nós estamos falando do escândalo do Leite Moça ou nós estamos falando da Fiat Elba do Collor? Né? Ou é alguma coisa que é midiático e que vai se perder com o tempo? Não, ou pode ser o começo de alguma coisa mais? Eu não acompanhei muito o negócio, mas eu acho que precisa apurar mais coisa ainda. A gente está ainda no começo disso. Eu entendi que não dá para fazer juízo de valor de um lado ou de outro ainda. Também concordo. Não dá para fazer juízo de valor. Que eu entendi, o preço está maior, o preço no começo era depois o preço ficou maior, depois não sei o quê. As coisas têm uma dinâmica, a gente precisa entender essa dinâmica e ver o que tem de errado, se é que tem de alguma coisa errada. Eu não vi nada de... Eu não consigo fazer juízo de valor, esse é meu ponto. Eu acho que não estaríamos conversando, sobre esse assunto se não fosse a reação do homem. Muito provavelmente. Exatamente, perfeito.
Concordo, acho que temos uma rara unanimidade, sem ressalvas, sem destaques. Não fosse a reação de quem? Do Onyx Onyx Lorenzoni, Ah, né, tá. que reagiu, olha, Deus vai te perseguir, mas nós também vamos te pegar. Não, mas, E o legal é que tá mas todo... Viu, Vitor? só pra que eu concluir, faço essa. tá todo mundo tão louco que eu vi gente falando o seguinte, nossa, ele ameaçou o cara de morte. Ele mandou uma mensagem. Quer dizer, meu, para, o cara falou o seguinte, você acusou a gente, você vai ter que provar. Exagerou Alguém na está falando reação. Renan, né? Não, e pior que não foi só ele, né? O Randolph, não, tá coando testemunha. Sabe, o cara disse assim, você me acusou, você tá ferrado. Você vai ter que provar. Agora, isso você... Bom, amanhã a CPI tem fora, hein? Exatamente. Amanhã eu vou começar a comer pipoca de manhã. Então, amanhã a CPI tem uma programaçãozinha legal. Vamos ver o que o cara vai falar, né? Até então, Mas até eu acho agora... eu acho que como eu falei, se não for nada, já é uma demonstração de incompetência. Sem sombra de dúvida. Porque a maneira como negociaram isso, é assim, no mínimo uma esculhambação, ela meio que desvirtua o discurso do governo, quer dizer, fala um negócio da Pfizer, faz outra com a vacina indiana, no mínimo está dado que é mais uma bateção de cabeça, no mínimo. É verdade, concordo, e se não fosse nem na questão da própria negociação, a própria forma de lidar com a crise. Né? Mas para variar, né? Exatamente, para variar. Bom, já que a gente está falando de crise, né, de lidar bem com as coisas, bom, o ministro Ricardo Salles, né, talvez o último representante, vamos dizer assim, mais público da ala ideológica, acabou saindo ontem. A Damares ainda. Mas a Damares é verdade, tem a Damares ainda, mas ela tá meio que na muda, né? Ela não tem ocupado ela não tem ocupado tanto espaço na mídia, mas bem lembrado. Mas enfim, então caiu o terceiro, talvez, de 4 ministros ideológicos. Sobre o ministro aí recaía acusações em relação à maior apreensão legal. Diferente do que normalmente eu faço com meus amigos, vou dar aqui o meu palpite. As entrevistas que eu vi do ministro, ele sempre se saiu muito bem, o que não quer dizer necessariamente boa coisa, porque todo golpista, né, é bom de lábia, mas enfim, eu achei que as entrevistas... Eu sempre até comentei isso aqui em outras ocasiões, né? Eu via no ministro quase que 2 personagens, né? O personagem que, quando questionado numa entrevista, se saía bem, e aquele cara meio caricato de ideologia, ficar batendo boca com a Anitta no Twitter, uma coisa que parece que não fazia... Aliás, temos que tomar cuidado quando fala da Anitta, né? E que não fazia jus ao papel de ministro de Estado. Contudo, eu penso o seguinte, se eu faço parte de um governo, se eu estou sendo bombardeado, se eu estou tendo que dividir a minha energia entre tocar uma pasta e me defender, o melhor a fazer é sair mesmo. Né? Quem tem espírito de equipe, quem pensa em proteger o presidente ao qual está servindo, não deve não deve lhe restar outra alternativa. Nós tivemos um caso famoso no passado, o Henrique Argrives, né, que ele se afastou, foi investigado, não se apurou nada, depois ele até voltou para o governo, entendeu? Então, acho que o melhor a fazer é o seguinte, estão atirando em mim, eu quero proteger meu presidente, eu saio de perto do presidente. Então, nesse sentido, acho que a saída dele, agora que se apure... O que você achou, Cleveland? Eu peguei de supetão mesmo, a ideia é essa. Olha só, Marcelo, acho que eu vou dividir... Vou pedir uma gentilezinha para vocês. Vamos fechar para a gente ouvir melhor aqui o Cleveland. Vou colocar todo mundo no mute aqui. Quanta honra. Vão ter que ouvir besteira, hein? Mas vamos lá. Olha só, dividindo as partes, tá, Marcelo? Só para a gente ter clareza. A primeira parte é essa questão da acusação. Com relação à acusação, a gente vai ter que esperar. Vai ter que esperar a investigação, vai ter que esperar todo o processo que vai rolar aí pela frente. Né? Já tem uma condenação em primeira instância em São Paulo, a gente não sabe o que aconteceu em Brasília exatamente. Eu concordo com você que ele é muito bom de lábia nas entrevistas. Inclusive, eu vi uma entrevista dele na Europa, quando eu estava lá, e ele dando uma entrevista em inglês, saiu muito bem. É um cara bem desenvolto, é capaz de debater com muita tranquilidade. Isso eu cheguei a ver. Agora, por outro lado, se a gente começa a olhar o que tem sido a política ambiental, é no mínimo questionável, Marcelo. Mas isso também não é de hoje, né? O que a gente pode levantar é que o que tem acontecido aqui só agravou. A forma como ele tem atuado, aquela questão dele estar junto com determinados empresários numa apreensão de madeira e falar isso, falar aquilo, é muito estranho. Pode ser por uma questão que ele, de fato, acha que é aquilo mesmo.
Mas, enfim, particularmente, eu acho que de toda essa discussão ambiental, o que me vem à mente é algo que eu venho falando há muito tempo. A gente precisava de um órgão independente, no modelo da Agência Reguladora de Meio Ambiente americana. A gente precisa ter algo desse tipo para proteger, inclusive, o próprio governo da vez, né? Porque senão vai virar isso sempre. Vai virar essa acusação infindada, né? Enfim. E aí, Xará, o Ricardo Salles é mocinho ou vilão, ou nenhum dos dois, ou os dois ao mesmo tempo? Ou nenhuma das alternativas anteriores? Depende do ponto, depende de quem, para quem você está perguntando. Não tenho opinião formada. O Ricardo Salles de fato, sempre que eu o vi, pareceu sempre muito convincente, muito conhecedor do seu papel, do seu métier, né? Ainda que possa se criticar a política ambiental brasileira e a política de confrontação, né? Porque, de fato, é o estilo Bolsonaro de ser, né? O estilo governo Bolsonaro de confrontação, que não acho que resulte nos melhores resultados, e ele é um pouco fruto dessa cultura. Com relação aos malfeitos, corrupção e tudo mais, eu não tenho condições de opinar, não tenho conhecimento. Então, é o que você disse, ele sai, tira o foco do governo neste caso especificamente, em relação à corrupção, e toca o jogo. Agora precisa ver quem é que vai ocupar o lugar. Se for um cara estilo Queiroga, né, no Ministério da Saúde, que é um cara mais low profile, do ramo. Foi nomeado já. Então, foi nomeado, eu não conheço. O cara que era o secretário da Amazônia, parece que nem é muito do ramo. Pois é. Foi um cara mais low profile, né? Um cara que é duro, né? Você faz parte do governo, né? Então é difícil de carregar isso. O Queiroga acho que tem feito milagre no cargo, porque parece técnico num governo que enfia o pé pelas mãos, né? Então esse é o desafio do Ministério do Meio Ambiente também. O novo ministro chama-se Joaquim Álvaro Pereira Leite. Ele atuou por 23 anos como conselheiro da Sociedade Rural Brasileira. A sensação que eu tenho e os comentários que eu vi é que ele vai seguir a mesma linha, mas talvez sem tanta exposição, tanto enfrentamento, mas não muda em nada a orientação do governo no que diz respeito ao ambiental. Né? O que é de se esperar e o que é mais inteligente, né? Faz na miúda aí, não precisa ficar toda hora batendo, se desgastando, né? O governo já, por natureza, um governo já apanha. Por natureza, um governo do Bolsonaro já apanha ainda mais. Por natureza, um governo do Bolsonaro, no meio de uma pandemia dessa, não precisa apanhar mais do que a conta, né? É sadomasoquismo demais. E aí, Rodrigão, o que você achou da saída do Ricardo Salles? Eu tenho muito a acrescentar aí o que o Cleveland e o Guterman falaram. Salvo engano, o Ricardo Salles foi condenado por improbidade administrativa em São Paulo. E com a aprovação da nova lei, é capaz ele ser beneficiado. Sim, ele vai ser julgado em primeira instância. Seguramente. Foi em primeira instância, né? Sim. Foi condenado em primeira instância, não foi? Foi. Não. Essa acusação atual, uma vez que ele deixa de ser ministro, ele perde o foro e, ao invés de ser julgado no Supremo, o que provavelmente faria um julgamento ser mais célere, ele será julgado inicialmente em primeira instância, o que provavelmente vai fazer com que o processo se arraste. Não, o Rodrigo está falando de uma outra acusação, de um outro caso de improbidade administrativa do governo Alckmin. E desse ele está recorrendo, porque não foi transitado e julgado. E nesse caso, mas eu acho que com a nova lei que foi aprovada agora, ele deve ser beneficiado com isso. Com certeza. Sim. Acho que ele vai se safar. Foi condenado por fraude em plano de manejo. Porque você vê, é coisa assim, sei lá, cara. Não vou fazer juízo de valor sobre isso também. Mas assim, cara, ele estava fraco, ele estava enfraquecido, ele estava sendo atacado tudo quanto é lado. Aconteceu esses problemas aí, foi a melhor coisa que ele fez foi sair mesmo, vai se defender, vai resolver esses problemas, vai ajudar o governo. Ele fragilizava o governo, no fundo, né? Então, acho que foi bom ele sair no fim. E aí, Vitão? Um pouco acrescentar, nosso amigo Paulo Buxbaum,
Eu fiz um histórico dele lá no perfil, Não gosta, parece que não gosta muito do ministro. mas o histórico, se aquilo é factual, também não é nada brilhante do ponto de vista ético, né? Mas, enfim, deixando isso de lado, ele fez uma comparação interessante. Ele é um Ciro Gomes com menos números, porque ele é bastante articulado e tal. Entra em briga com a Anitta. O Ciro Gomes é um que também perde as estribeiras em 10 segundos, né? Então, assim, eu acho que dobre a língua para falar do cristão Ciro Gomes. Um homem de ele fé, mudou agora. Ele agora dobre mudou. a sua língua. Um homem que tem a Bíblia como um Isso livro aí sagrado. já é o marqueteiro. Já é o marqueteiro. Já é o marqueteiro, é verdade. Já é o marqueteiro. Mas de fato, é melhor fazer mesmo. Tá certo. Melhor fazer. Melhor decisão, talvez até tenha sido até tardia. Bom, então vamos caminhar, sem não antes compartilhar aqui com vocês uma notícia que eu recebo, que eu não sei se já tinha sido anunciado ao longo do dia, ou se foi anunciado agora, que o Morgan Stanley fez uma reclassificação lá do seu índice de países emergentes, e adivinhem só, a Argentina foi para a Série B. Quem poderia imaginar algo assim, né? A Argentina que está... Mas ela estava na Série A? Ela Economia de fronteira, né? Não, na verdade ela foi para a Série B, C, né? Porque ela estava na Série B junto com a gente, agora ela foi para a Série C. Parece que já está no Z4 da Série C. Mas também não é novidade para ninguém. Como alguém disse para mim um dia, a Argentina está tudo diferente do mês passado, mas igualzinho a 30 anos atrás. Eu não sabia que a Argentina tinha ido para a Série B, porque a última informação que eu tinha é que eles eram economia de fronteira. Ele deve ter sido upgradado durante o governo Macri. Sim. Provavelmente. Agora voltou. Foi pela renegociação da dívida, né? Ele está aqui reclassificado de Emerging to Standalone. Ele está ali na sala de espera, mas sem senha. Não sabe quando vai ser atendido. Na hora que vagar ali em algum lugar, talvez seja atendido. Bom. E a Standard & Poor's, como é que tá o rating da Argentina? Não vi esse. Eu não... É selective default, né? Porque eles estão em default, né? Acho. Sim. Bom. Lá embaixo ou no primeiro nível de default? Putz, aí eu já não sei. Depois eu quero ver isso. Que círculo do inferno que eles estão? Não sei. Exatamente isso. Tá comendo pão com merda, o pão acabou. Não muda muito. Mas vamos lá, meus amigos. Olha, primeiro tinha sido uma decisão, se não me engano, da primeira ou segunda turma, Chara, me lembra aí, quando a decisão sobre o Moro. Qual é que é a turma do Balacobaco? Segunda. A turma do Balacobaco é a segunda, isso aí. É a segunda. Segunda turma já tinha lá desqualificado as sentenças do Moro, isso foi para o plenário, e o plenário confirmou lá a decisão do Balacobaco. E olha, o Moro até saiu do coma, rapaz. Comentou lá no Twitter, estava em coma, ninguém ouvia mais falar dele e tudo. Ainda tem uns coraçõezinhos esperançosos que acham que ele pode vir a ser candidato a presidente. Quem sabe? A oitava via, né? Que terceira que não vai ser. Rejeitado por duas bandas do país, é meio complicado. Mas o fato é o seguinte, eu queria ouvir de vocês, né? É o poste mijando no cachorro, né? Que, né? Assim, é até difícil comentar, né? Porque é um juiz concursado em primeira instância, que teve suas sentenças ratificadas pelas instâncias superiores, não cabe mais questionamento de mérito de tudo aquilo que foi julgado. Quer dizer, e aí nós estamos com o Lula solto, e daqui a pouco, se bobear, vão até prender o Moro, né? O que vocês acham? O que você acha, Cleveland, por favor? Eu vou falar? Então pera um pouquinho que eu preciso pegar um negócio aqui para falar, gente. Pode pegar um falar. documento aqui, peraí. Peraí, pega lá o documento. Lá vem. Então. Vamos lá. Diga aí. Falar do Supremo, a gente precisa usar esse instrumento aqui atualmente, né? Porque eu me sinto total palhaço. Você resumiu o assunto. Só você. Marcelo. Agora, é resultado do nosso sistema político, né? Porque quem coloca essa turma lá é o presidente e quem aprova é o Senado, né? Então, nesse ambiente todo aí que a gente tem, o Congresso representa essa maluquice que a gente tem no Supremo hoje. E eu continuo dizendo, o nosso sistema eleitoral está todo torto, né? Enquanto você tiver fundo partidário, fundo eleitoral, enquanto você tiver os caciques mandando e você ainda quer criar cláusula de barreira e outras coisas mais,
não vejo outra saída. Então, falar do Supremo, para mim, virou algo que eu tenho que usar esse instrumento, porque não vejo outra forma, porque é exatamente assim que eu me sinto. Ô, Xará, você imaginou que o lugar que um dia foi habitado, assim, só para falar de ministros mais recentes, assim, pelo Francisco Rezec, até pelo próprio Carlos Aires Brito, pelo Sidney Sanches, poderia ter se transformado no que se transformou? Sim, no seu pesadelo, seu pior pesadelo, você conseguia imaginar que o STF chegaria ao ponto que chegou? Olha, assim, eu tenho mixed feelings, pode ser bem a verdade. É óbvio que não é segredo para ninguém que essa decisão é absurda, né? Foi feita com base em provas, né? Não dá nem para chamar de provas, né? Em vazamentos, enfim. Troço completamente fora da lei, né? Por outro lado, é o STF. É o STF que nós temos. E o juiz, quando apita, por mais que você não concorde com a decisão, está apitado. Então é bola para frente. Não tem, assim, a gente vai ficar aqui se lamentando, chorando sobre o leite derramado. Dificilmente a gente vai conseguir acertar o radinho de pilha nele, né? No máximo, no bandeirinha ali, se der sorte, né? Imagine, né? Marcelo, não, Marcelo, não vamos... Pois não, Cleveland. Só uma ponderação, tá apitado vírgula, né? Porque isso já foi apitado, desapitado, apitado, tá parecendo o VAR do Campeonato Brasileiro, porque cada hora muda. E quem está julgando esse negócio, quem está julgando o impedimento, a suspensão do Moro, é Toffoli, Gilmar Mendes, Lewandowski. Tudo isso você tem razão. Não vou, imagine, eu sou o cara mais revoltado com esse VAR aí, entendeu? Os caras estão refazendo decisão, assim, novamente, com base em vazamento, né? Escuta ilegal, hacker, é ridículo. Não tem dúvida com relação a isso. O meu único ponto para fugir um pouco dessa discussão é assim, nós temos um STF que tem certas atribuições. A gente pode não concordar, óbvio, são decisões estapafúrdias. Já tomaram decisões que nós gostamos, né? Portanto, eu só queria tomar um pouco de cuidado para não virar, vamos derrubar o Supremo. Exato, vamos fechar o Supremo. Não, isso nunca. Entende? Então, assim, é melhor ter este Supremo aí ou é melhor não ter Supremo algum? Ou ter o Supremo no perfil do mandante de plantão, né? Por isso, assim, e a mesma coisa para o Congresso, a mesma coisa para o Presidente da República. Exatamente. Né? Quer dizer... É na cor. A democracia é um saco, mas é o único caminho. É o único caminho. Puta, os caras são os bandidos, os caras só tem bandido. E aí, o que você vai fazer? Derruba todo mundo e coloca lá o Mr. Spock no lugar de todo mundo, né? Que aí você vai ter decisões absolutamente corretas, de acordo com a ciência, né? Enfim, então, assim, óbvio que eu não gostei. Eu sou o primeiro. Basta ver meu perfil no Facebook, o quanto que eu escrevi. Não tem dúvida, a gente reclama do juiz. Mas o juiz é o juiz. Sim, né? sim. A última palavra é do juiz. Alguém tem que dar a última palavra. E aí vamos seguir a vida. Encerrar a questão. Tem mais campeonato pela frente. Por isso que a gente tem que voltar ao nosso sistema político eleitoral. E nessa hora, o Xará, é a hora que eu lembro da minha latinha com esterco e falo da velocidade da história. Porque como combater, né, um STF nessa atual configuração, nunca a instituição, se não com o tempo? Qual seria a outra alternativa, dado as regras do jogo? Com Nunes Marques. Por exemplo, né? Então, é um outro exemplo. Né? O Fernando Henrique, tido como o príncipe, né, do Brasil, o cara mais legal do mundo, ele teve como ministro da Justiça o Renan Calheiros e pariu Gilmar Mendes. Entendeu? Então, assim, o que a gente faz?
Deixa o tempo passar, fica velho, rabugento, Então, que nem a gente está ficando aqui, Mas olha só, mudando, mas não tem alternativa. mas tem algumas coisas, né? Porque o Congresso é subserviente, né, ao STF. A gente até fala, o modelo de escolha é igual ao americano. E você não vê nos Estados Unidos o STF se meter em briga de galo. Né? É uma corte muito mais discreta, fechada, não se Constitucional, mete em né? tudo e tudo mais. Então, assim, pô, dá uma grande inveja, né? Aqui tudo vai para o STF, os caras se metem então, até em, né? mas o problema é que o Congresso aciona o STF. Então, assim, ele é reativo, né? Então a gente mesmo cria isso. Agora, tem algumas coisinhas que poderiam facilmente ser implantáveis e melhorariam muito. Primeiro, um mandato de 8 anos, por exemplo. Tem que ficar, o cara vai ficar mofando lá 35 anos. O Toffoli está lá há 10, vai ficar até mais 25 anos. Vai fazer outra coisa. 8 anos de mandato e tchau. A segunda, por exemplo, você tem que ser juiz. Pronto. Só tem um juiz de carreira entre os 11 lá, só o Fux. O Lewandowski, que era desembargador aqui, entrou pelo quinto. Ok, a gente até aceita que ele era desembargador, mas assim, poderia ser assim, olha, só se Juiz for de juiz. carreira, mas mata no peito, né? Fica tranquilo. Mas só se for juiz. Pronto. Mas daí, pega do quinto dos caras que entraram, que estão na justiça. Você tem um colegiado imenso de juízes ao redor do Brasil, então tem que cria um negócio desse, porque aí entram uns jabutis lá, né? Eu acho que você diminui aí a margem de erro. Você faz um negócio, você cria essas regras, vai diminuindo. Você estabelece um mandato, você diminui se o cara for ruim, você diminui o Vitor, potencial estrago. eu admiro a sua esperança, mas eu vejo cada decisão de juiz por aí que eu fico pensando se totalmente, né? Mas normalmente você vê essas decisões em primeira instância são todas revertidas, né? Então, com o tempo é de se esperar que você, de alguma maneira, o outro que era juiz de carreira era o Teori Zavascki, que morreu, né? Então, eu acho que você fica, teoricamente, quando você é juiz de carreira, você está menos contaminado por temas políticos, porque a função do juiz essencialmente precisa ser neutra. Você não carregou a sua carreira com político daqui, político de lá. Então, eu acho que melhoraria bastante. Mas isso aí é só um achismo meu, não vai nunca acontecer. E nós vamos continuar com o modelo atual e vamos continuar colocando Cássio Marques e outros caras e vai substituir um Gilmar Mendes por um outro Gilmar Mendes. Uma outra tese. A massa, os ingredientes não são bons. Então o bolo vai ser sempre esse negócio aí. Nós somos brasileiros, não somos americanos, nem suecos. E tanto é que os nossos ministros, eles são indicados e ao final, a sensação que o cidadão comum tem é que são operadores políticos, não magistrados, né? Porque eu acho que nos Estados Unidos tem sempre aquela coisa do perfil, né, um perfil mais conservador, mais progressista, porque vai impactar na leitura da lei, ainda que sempre o direito aponte que você deve buscar a essência daquilo que pretendeu o legislador, né? Mas ali você tem uma questão de costumes, faz sentido, né? Tem sempre a corte tem um viés mais ou menos nessa ou naquela direção, mas o que a gente vê no Brasil não, são operadores políticos, né? A gente vê casos de ministros, né, que você sabe qual vai ser a decisão do cara de acordo com a freguesia, né? A gente vê o ministro mudando de postura ao longo do tempo. Pô, tá longe da minha turma. Pô, vamos apoiar aqui a Operação Lava Jato. Chegou na minha turma, peraí, aí não, aí também não. Tá achando o quê? Rodrigão, você nos ouve atentamente, e como esse é um assunto delicado e o adversário tá chegando perto da nossa área, você é o nosso zagueiro, né? Então é você que tem que encerrar o assunto aí, dando a sua opinião, que normalmente manda a bola ali para a arquibancada afastando do gol. É até difícil esse assunto, né? Porque ninguém quer nenhuma ruptura institucional, né? Tá armando o chute, hein? Mas assim, quando o cidadão se vê espoliado, expropriado, qual é a solução? Porque assim, a gente tudo bem, eu concordo que o ingrediente não é bom, mas qual ingrediente não é bom? O dos políticos. Ou seria toda a população brasileira é sempre igual? Se for isso, então não tem jeito mesmo. Se não for isso,
É o que eu acho, né? Assim, algumas mudanças que ocorreram foi quando o cidadão se revoltou. Eu acho que o STF ele não cumpre a lei. Se ele não cumpre a lei, ele está errado. Se ele está errado, alguma coisa tem que ser feita. O que tem que ser feito, eu não sei. Seria o caso do Senado fazer alguma coisa, que é o guardião do STF. Mas o Senado também não faz. Voodoo, você acha que estaria nas listas do que Não poderia sei, ser cara. feito? No meu caso aqui, assim, o que eu falo? Eu falo que o Cleveland faz. Eu falo o tempo todo. Vão ali para o Guarulhos, pegam um avião e vão embora. Porque o que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada. É. Eu acho que, no geral, o brasileiro é bundão mesmo, ninguém vai fazer porra nenhuma, e é isso. E é Agora, incrível, né? Nós somos o Senado? 210 milhões, porque assim, não aparece um maluco. Quer dizer, apesar que tem o Adélio, né? Bom, não sei se ele é maluco, Não mas aparece, mas não é esse o ponto. Que o Senado está descumprindo o que está escrito na Constituição, que o Senado, o STF, está descumprindo o que está escrito na Constituição, na sua própria jurisprudência, é um fato. Que tem alguma coisa, que isso está tudo errado, é um fato. Então, quando você vê que o teu governo não cumpre o que ele deveria cumprir, qual é a solução? Qual que é a solução? Ou você vai embora, ou você se revolta. Mas revolta de verdade, não assim que nem eu tô aqui. Isso aqui não no Facebook, né? não no Facebook, isso aqui é palhaçada, né, velho? Isso aqui é palhaçada. Não, se revolta de verdade. eu falo Se que ele é o revolta de verdade. zagueiro. Vai lá e depõe os caras. Mas Eu não falo tem que ele é o zagueiro. O pessoal não entende por quê. Tem gente que fala que isso, cara. precisava. Assim, Tem gente que já chegou a dizer que só precisava de um cabo e do soldado, no que, aliás, é um absurdo que se diga, né? Não concordo com isso. Mas não é isso, mas assim, quando você vê que o negócio é flagrantemente ilegal, o que você faz? É isso que nós estamos discutindo aqui. Você fala assim, não, vou deixar o tempo passar. Eu não acho que isso é verdade. Não acho. É flagrantemente ilegal. Ponto. Bom, não foi por acaso, né, que eu deixei a bola. Mas olha só, em algum momento, antes de fechar esse tema, a gente perdeu, a coisa desandou. Eu não lembro aí há 20 anos, 2001, 2000, 2002, eu não me lembro do STF com esse ativismo, interferindo em briga de galo, nada disso. Assim, essa coisa meio que foi se distorcendo, foi ganhando proporções descabidas ao longo do tempo. Eu não sei, talvez um cara que acompanha o historiador vai dizer, mas como é que foi? Foi gradual, de repente virou? O fato é que hoje não dá para imaginar no 2000 o STF rasgando a Constituição do jeito que fez. Não dá, mas isso aí né? Foram os governos do PT. Aí chegou o Michel Temer, que trocou e chegou o Bolsonaro, que trocou para pior. É isso. Sem sombra de dúvida. E mais governos do PT implicariam num processo muito parecido que aconteceu da Venezuela, com um aparelhamento ainda maior do que o que se sucedeu depois dos governos do PT, que não é lá grande coisa, mas eu tenho a plena convicção que tivesse continuado, o PT teria avançado nesse aparelhamento ainda maior do STF, como mas aconteceu olha só, na deixa Venezuela. eu fazer um contraponto aqui. Diga aí. O Moro teve 4 votos. Os 4 votos que ele teve foram caras que foram do governo PT, que elegeu 8, que nomeou 8. Tá? Então, assim, os outros 3, Gilmar Mendes, era FHC, Nunes Marques, Bolsonaro, e o Alexandre Moraes, Michel Temer. Os outros todos foram os 7, né? Mas dentro dos nomeados do governo PT, o 4-4. Mas não acho que é uma relação direta. Então, mas você acredita nesses votos? Porque, por exemplo, eu sempre lembro daquela história lá do Celso de Mello. Já que estava definido a favor, eu votei contra. Eu acho que foram 3. O Marco Aurélio votou, não era. Não foram 4. Foi o Mariano Covas. Não, e aquela história, assim, o que a gente vê o plenário, mas o que a gente não vê? Porque se ficasse uma decisão de 11-0, né, ia ficar um negócio... Não, mas esses 3 recorrentemente têm votado a favor, votaram a favor. E tem outro ponto, tem outro ponto aí importante. Esse hackeamento aí foi um fator determinante, né? Pelo bem ou pelo mal. O fato é que antes disso, todas as decisões do STF foram a favor da Lava Jato. Todas. O caldo começou a virar depois do hackeamento. A gente lembra aquela histórica decisão de 6-5 com a Rosa Weber
votando a favor de manter o Lula preso, até aquele momento, todas as decisões foram a favor do Lava Jato. Com essa composição, na verdade não com essa. Mas ali a reversão da segunda instância já foi a primeira. A virada no STF começou no segundo semestre de 2019. Foi nesse momento que começou. Demorou 6 meses para fazer o acerto. É isso que aconteceu. Sabe quando começou? Quando começou a virada de fato, sabe quando foi? Foi quando pegaram o Aécio Neves. Foi aí que o Gilmar Mendes começou a movimentar todas as fichinhas e construir toda a tese. Você tá de sacanagem. Você vai querer dizer para mim que só porque o FHC nomeou Gilmar Mendes e quando chegou mais perto do PDS-DB, Gilmar Mendes começou a mudar? Agora só falta dizer que teve jornalista que fez a mesma coisa. Pelo amor de Deus, né, Cleveland? Tudo tem limite. Aí não, pô. Você ia falar alguma coisa, Victor? Não, eu acho que assim, a primeira grande derrota foi a virada na decisão da segunda instância. E a partir dali foi ladeira abaixo. Eu acho que... E aí continua sendo ladeira abaixo. Eu acho que tinha uma fervura ali que se o STF, naquele momento, não deixasse ter uma vazão de uma tensão social, eu tenho uma sensação que teve uma percepção seguinte, cara, a coisa tá fervendo tanto que a gente tem que deixar dar uma acomodada, né, para ir aos pouquinhos retomando. Porque eu imagino assim, se no auge daquele afã de impeachment, 1 milhão de gente na rua, os caras peitassem ali naquele momento, talvez uma meia dúzia de não tão bundões assim pudessem ter feito uma merda, né? Que eu acho que a gente talvez tenha chegado em alguns momentos perto disso, mas aí esfria a tensão, tipo meio Guerra Fria, né? Vamos mandar lá os mísseis para Cuba, bloqueia, vai dar merda, não vai, então recua aí porque ninguém sai ganhando com isso e tal. E aí eu acho que passado um pouco tempo, baixou a fervura, se elegeu um novo presidente em cima daquele discurso de corrupção, vamos começar a coxambrar a coisa aqui, eu tenho essa sensação. Então, a questão, deixa eu só complementar isso que o Vitor falou, essa questão da segunda instância, ela não é tão preto no branco, né? Quer dizer, há, de fato, interpretações que você pode fazer com relação ao inciso 54 ali dos direitos fundamentais. A questão é que o Congresso não aprova a segunda instância. Poderia pacificar a questão, né? É claro, está na mão do Congresso. De fato, se você lê a Constituição, dá margem à interpretação. Sem sobrevivência. Né? Você pode interpretar de um lado ou de outro, tanto que sempre fomos divididos. Não, mas essa interpretação em particular, eu concordo com o STF, com essa última interpretação. Não tem que ser preso mesmo, se não transitar em julgado. Exato, você pode ler literalmente, pode ler sistemicamente, tem uma série de formas de interpretar. O fato é que o Congresso não atua. Então, essa questão do aparelhamento, né? Quer dizer, o fato do PT ter colocado... Nada impede que o Congresso vote a questão da segunda instância. Não vota. Não vota porque tem um monte de gente com rabo preso. O espírito de corpo, né? É claro. Que às vezes une os extremos, né? Para proteger a espécie. Bom, olha, hoje a gente tinha uma pauta bastante cheia e chegamos, em tese, naquele que seria um assunto legal de se falar, que é futebol. Mas não é um assunto tão legal assim, né? Não é um assunto tão legal assim. Principalmente... Cadê o Rodrigo? Rodrigo já quase que sumiu ali. Bom, mas vamos por ordem. Primeiro vamos falar da Eurocopa. O que vocês estão vendo? O que vocês estão achando? A Alemanha esperava mais, meio que uma draga. Se a gente fosse arriscar um palpite aqui, quem vai ganhar? Eu apontaria a França como favorita. E você, Victor? França também. E aí, Xará? E com Bélgica e Holanda de vice de luxo. Eu não assisti muitos jogos, não. Assisti o jogo da França, assim, não assisti contra Portugal, né? Não me impressionou especialmente, mas também Portugal é um time tinhoso, né? Então não tenho palpite, não. E aí, Cleveland, você arrisca um palpite? Claro, Itália. Tem a Itália. Foi a melhor campanha, né? Eu falei a Macedônia, mas já errei, né? Então vamos lá. Itália é sempre Itália, né? Tem uma tradição mesmo. Rodrigão, você tem algum palpite?
Tá no mudo. Tá no mudo. Eu não acompanho muito, mas sigo aí com quem mais, com vocês aí. Acho que vai ser França também. Eu vi um pouquinho. E também nem acho que tá jogando assim um super futebol vistoso, coisa do tipo. Eu acho, em linhas gerais, eu acho que o futebol tá num... Mas agora que começa para valer, né? Vamos conversar que essa primeira fase todo mundo classifica, né? Tipo Copa América. Exato. É Tem verdade. que fazer esforço para sair, né? Vamos ver o mata-mata. Bom, Cristiano Ronaldo... Tem jogos bons aí, hein? Cristiano Ronaldo Bélgica e dispensa Portugal. comentários, né? Dispensa comentários. Uma máquina de jogar futebol, né? Um baita de um craque. Nossa, teve uma cabeçada contra a França, acho que foi esse último jogo, que ele sobe no terceiro andar de uma maneira... Que nem aquele gol lá que ele fez no Real Madrid, que ele passa o peito aqui do cara. Caraca, Pintura que aquilo? O cara para no ar. Realmente... o cara tá com 36 anos e parece que tá com 28, né? Um negócio impressionante. O pessoal fala assim que a última Eurocopa dele, eu tenho lá minhas dúvidas. Sei não, viu? Porque é que nem o Nadal, né? A gente parece que faz 30 anos que estão falando que o Nadal vai parar, né? E ele tá lá, né? Sempre na batida. Bom, vamos falar agora da nossa Copa América, nossa maravilhosa Copa América. Ontem tomamos um calorzinho da Colômbia, né? Saíram na frente, a gente virou. O menino Ney apanhando mais que cachorro sarnento. Tudo bem que ele pula, hein? Mas apanha, hein? Pelo amor de Deus. Os colombianos estão começando a dividir com os argentinos aí um lugar de rivalidade com os brasileiros, viu? Porque... Ô, Marcelo, desculpa, mas ele pode saber porque não tá apanhando. Ele pode saber porque não tá apanhando, mas os outros sabem porque estão batendo. Viu? Disso não tem a dúvida, né? Tem que bater para parar na bola e tem que bater porque o menino nem é folgado mesmo, né? Ontem o Edjar lá no final do jogo deu uma levantada nele, depois que já tinha virado. Vocês viram o jogo? Eu achei aquele escanteio que o Neymar bateu, que batida bonita na bola, hein? Para mim, que sou São Paulino, tô acostumado a ver o escanteio sendo batido no primeiro pau a 1 metro de altura, um escanteio daqui é quase que uma obra de arte. Que é uma coisa que eu nunca vou entender na minha vida. Olha, eu acho que ganha assim, dinheiro para jogar bola, bate um escanteio no primeiro pau a 1 metro de altura. Isso ninguém vai me explicar, nunca, ninguém. Não, é ensaiada, porque o cara vai chegar e vai dar um toque. Não, é mal batido mesmo. Os caras não treinam, não é possível. O Brasil tem obrigação de ganhar essa Copa América, porque... Brigar com bêbado, né? E a Colômbia, assim, nem vejo como rival. Nunca ganhou do Brasil aqui. Não, mas eu digo que eu não sei se você tem essa sensação, desde a Copa aqui no Brasil, tem criado um clima de rivalidade. Eles gostam Brasil, de dar porrada e tal. Né? Mas... Ontem mesmo os caras desceram o cacete depois que o Brasil virou, né? Acho que vai dar Brasil e Argentina, e o Brasil é bem mais time que a Argentina. Então, assim, tem que ganhar todos os jogos e é um torneio de segunda qualidade, né? É tipo uma segundona brasileira, assim. Vai lá e ganha todos, é obrigação do torneio. Eu posso concordar com o seu exemplo, porque na segunda nós temos temporariamente a presença do nosso glorioso Vascão, que por uma obra, um acidente da história, tá ali. Então, essa vamos lá em 10º lugar, em ascensão. É isso aí. Né? Xará, você tá acompanhou alguma coisa da Copa América aí? Eu assisti o primeiro tempo ontem. Eu prometi para mim mesmo não passar das 10 da noite nesses jogos. Pelo menos nessa fase. Então, assisti o primeiro tempo. Você consegue dormir às 10, Xará? Não, eu vou ler alguma coisa, entendeu? Não, eu faço uma aterrissagem. Entendi. Você começa a fazer a aproximação às 10. Isso, exato. Chega na cabeceira da pista mais ou menos que horário? Às 10h30. Puta, que inveja, mano. Puta, que inveja. Você sabe que o último dia que eu mais dormi na minha vida, acho que dos últimos 30 anos, foi o dia que eu tomei a dose da vacina, que me deu uma reação da porra no dia seguinte, que quando foi 4 horas eu entrei em coma e acordei às 9 da noite achando que já era o dia seguinte. Que delícia. Dormi 5 horas. E você sabe que depois de uma certa idade, você conseguir dormir 5 horas sem dar uma mijada, é quase que um dia pra você marcar na agenda, né? É um dia que você marcar na agenda, né? Desculpa aí, que vocês são mais jovens. Essas coisas, se preparem. Fisiológicas. Se preparem. Bom, então, só para dizer que eu assisti... Assim, os jogos que eu assisti, é isso. O Brasil é muito superior. Contra a Colômbia ontem, de fato, estava abaixo
abaixo da crítica, né? Então, não era... Acho que a seleção joga mais do que aquilo, né? É um time forte. Esse time do Brasil tá encaminhado para fazer um bom papel na Copa do Mundo, eu acho. Né? Você olha os times da Eurocopa, sei lá, parece que tá tudo meio parelho com isso que o Brasil joga. Então, mais ou menos que nem o Ulisses Costa falou pra gente naquele dia no bate-papo, né? Brasil na Copa tem sempre lá a camisa pra ajudar a jogar, né? Apesar que já tava na época da gente ganhar uma copinha, né? Já faz um tempinho já, né? Pandemia não tem nada aí? Sei lá, os caras treinam menos. Eu sei que na Copa do ano que vem já vai completar 20 anos que a gente não ganha uma Copa, né? Nós passamos o último jejum foi 24 anos, né? Foi a geração que eu cresci, porque em 70 eu tinha 3 anos, fui ver o Brasil ser campeão em 94, com 27 anos de idade. Bom, agora vamos na parte triste do futebol, né? Eu vou começar o alto flagelo aqui. É aquela história, depois que você perde a virgindade, né? As coisas nunca serão mais as mesmas. E você acaba ficando mais fácil mesmo, né? Então, ali, eu me entreguei no ano passado pro Fernando Diniz. Imagina, se eu me entreguei para ele, não vou me entregar para um gato que nem o Crespo? Pô, cara de terno, boa pinta, pô, um puta jogador de bola. Fernando Diniz era um peão. E eu me entreguei para ele, não ia me entregar pro Crespo. Donde las piernas não chegaram, o coração chegará. Campeão paulista, maior torneio regional do mundo. Falei, é agora, né? E aí, a gente está com essa campanha. Eu tenho que, de certa maneira, ter um lado positivo. São Paulo é imbatível no Morumbi. Ninguém ganha de São Paulo no Morumbi. É uma notícia, que diria, tendenciosa, né? Se eu fosse um chefe de redação, estaria contando ali, talvez, menos que uma meia-verdade, mas o fato é que meu tricolor, Jesus, hein? São Paulo e Cuiabá no Morumbi, a gente não conseguir ganhar, temos um ano difícil pela frente. Cair, a gente não cai, apesar de que eu sempre fico preocupado, né? Porque muitos amigos corintianos, palmeirenses, estão dizendo que vai cair, é sempre perigoso. A gente tem que sempre ouvir com atenção que é especialista no tema, né? Então eu espero. Eu sou especialista. Outro especialista, abre o olho. Tá vendo? A gente tem eu que tô ouvir. preocupado pelos meus filhos. Né? Não, fique tranquilo, gigante não cai. Nós vamos começar a nossa virada em cima deles, né? A gente vai pegar eles e aí vai ser isso. Olha só, eu queria propor até um bolão, tá? Qual é o bolão que você quer propor? Vou aproveitar qual? O Campeonato Brasileiro e de São Paulo, eu vou dar uma saidinha rápida. Tá bom. Isso é na hora certa. Faz sentido. É o melhor. Sendo São Paulino, é um bom horário para sair. Eu queria propor um bolão. Em qual rodada o São Paulo vai ter a primeira vitória? Então, olha só que o negócio é meio casca-grossa para vocês, tá? 7ª rodada, Ceará lá. Certo. Esse é um jogo... Dá para ganhar, mas é nervoso. Casca grossa. Não, mas depois a gente pega uma molezinha, não pega? Depois vocês pegam o Corinthians e Itaquera. Moleza, é aí, acabou. O retrospecto não esquece, é moleza. Aí é moleza. 8ª rodada. Vai ser moleza. Se a gente já não tiver ganho do Ceará, vai ser lá que nós vamos fazer a virada. A 9ª rodada contra o Bragantino, a máquina do Bragantino no Morumbi. Eu acho que aí vocês não têm chance. Como não tem chance? Em solo sagrado, aí é que a gente tem chance. A 10ª, aí sim, eu acho que na 10ª, é o meu palpite, Internacional lá. O Internacional tá uma draga desgraçada. Eu acho que de repente vocês ganham do Internacional fora de casa na 10ª rodada. Se não ganharmos meu palpite é esse. Se não ganharmos do Ceará, ainda mais que agora voltou, né, o nosso gênio do meio de campo, né? Se nós não ganharmos do Ceará, vamos passar o carro lá no Galinhão. O que você acha, Clima? Fala aí do teu time. O meu tá uma draga. Você acha que a gente podia fazer uma apostinha aqui, não sei. O meu time tá goleando o Sport de 0-0, viu? O São Paulo no Morumbi é imbatível. São Paulo no Morumbi é imbatível. Não, mas eu vou falar assim, mas por enquanto, tirando o Bragantino, que tá jogando um pouquinho melhor, também não tem nenhum time assim, né, saltando os olhos. Esse é o problema. Só tem cavalo paraguaio no topo da tabela e vai sobrar pro Flamengo. Infelizmente é isso. Será que é isso de novo? Eu acho, cara. Eu lamento demais, lamento muito, mas não tô vendo ninguém. Em 2008, 2009, a gente vai ficando velho, esquece, o São Paulo fez uma grande virada no segundo turno. Começou mal o campeonato, o Muricy era técnico.
O último jogo foi em Brasília contra o Goiás. Eu estava presente na Praça Esportiva, né? Talvez um exagero que eu já não me permita mais hoje, que eu já com um pouco mais de idade. Mas eu acho que, assim, começar mal começar mal e terminar bem é pior que o contrário do que foi o ano passado. Que a gente se iludiu demais, né? E aí, eu não vou citar nomes, né? É que o Boca de Sapo, né? Acabou com a campanha de São Paulo, fazendo uma lembrança aí a um time lá, que, certa ocasião. Não vou falar nomes, né? Mas o Boca de Sapo, pelo amor de Deus, né, bicho? Quer morrer amigo do cara. Nossa senhora, o bicho abriu a boca, desgraçou a vida do São Paulo. Não vou citar nomes, mas vocês sabem de quem eu tô falando, né? Ô, Xará, Mas pelo menos Oi, Xará. você tem uma boa notícia. Qual Vai é? pegar o Vasco na Copa do Brasil, vai passar fácil. Mais ou menos, né? O Vasco sempre costuma ser uma pedra no nosso sapato. Apesar do bom histórico que temos, esse time do Vasco, dentre esses 16 aí, só passava pelo Juazeirense. Cara, mas ó, eu mandava uns 5, 6 jogadores do São Paulo lá só pra ter o argentino lá que vocês têm. E o Flamengo, bicho, tem 3 centroavantes. A gente tem o Pablo que teve paralisia infantil, mano. Pelo amor de Deus, Pablo não tomou todas as gotinhas, cara. Não é possível, cara. Pelo amor de Deus. E o Flamengo com três centroavantes, com o Gabigol, o Pedro e esse menino novo aí, Muniz aí, que fez um baita de um golaço. Né? Você ia falar alguma coisa, Xará? Diga aí. Não, estava esperando a minha vez. Pode falar. No bolão do Vitor, eu tô com o Xará. Eu acho que o Corinthians é o típico jogo que ressuscitar dá uma clássico. É clássico é pra dá uma isso. Ressuscitada. Como a gente ressuscitou teu time, né? É isso. Perfeitamente. Aliás, eu ia perguntar, aquela jogada ali na defesa do São Paulo foi treinada pelo Diniz? Porque foi bem executada. Aquilo ali é tipo sequela, né? Aquilo ali é sequela, né? Sequela. Você consegue me imaginar naquele momento? Você consegue? Tipo assim, pensa na cara de um hipopótamo com raiva. É uma imagem delicada perto do que eu falei, pensei e reagi naquele momento, cara. Marcelo, desculpa, eu não aguento. Hipopótamo ou hipopótama de sainha com raiva? Não, aí você tá me esculachando. Tudo bem que eu sou Bambi, mas não precisa exagerar, né? Cara, eu não consigo entender esse negócio. Por que o cara não pode dar um chutão pra frente? Tirar a bola de perto do gol, bola pro mato que joga de campeonato. Isso faz 300 anos que o futebol é assim. Não, esse negócio fica recuando pro goleiro. Aí o goleiro vai dar o chutão. Pra que isso? É exatamente pra tomar um gol como aquele que a gente tomou. E outra coisa, hein? O Jamó tá lá, hein? Jesus, o cara um grosso, cara. O cara conseguiu matar aquela bola e dar aquele passe, cara. Então, o Diniz tá fazendo milagre, ele tá ressuscitando o Jamota, meu. É o Janesse. Agora o Marinho é um baita jogador, hein? Ele é um jogador. O Marinho, ele é um jogador que ele não tem marketing, ele não tem grife, como diz o Milton Neves, mas é um baita jogador, hein? Então, ele é limitado, né? Tem jogo que vai bem, 3 jogos vai mal, enfim. Eu preferia ele no meu time que jogando. Precisa ter um pouco de paciência. Mas eu preferia ele no São Paulo que contra o São Paulo, né? Porque ele desequilibrou, fez a diferença, apesar da gente ter ajudado bastante. Foi um bom jogo dele, sem dúvida. É que você não vê os outros, né? Sim, talvez viés de impressão. Agora, tem outro bolão aqui. Qual é outro bolão? Quem cai primeiro? O português ou o argentino? Olha, rapaz, eu acho que é o português do Palmeiras, né? Eu acho que o Crespo vai até o final do campeonato. Não cai antes disso, não. Só se sim, tiver na metade do campeonato, São Paulo tiver no Z4. Não. O Crespo pode cair. Se for eliminado pelo Vasco, seria uma zebraça. Duvido. Continuar apanhando no Campeonato do Brasil. Eu acho que assim. Logo ele vai virar burro na Austrália. Não, eu acho. Paciência. Eu acho que se ele continuar. Sim, sei lá, se for até metade do campeonato nessa draga, aí os caras ressuscitam lá o Muricy e falam, Muriçoca, pelo amor de Deus, você tinha prometido que ia aposentar, mas é o São Paulo, vem de novo, que foi foi a última vez que o Muricy veio pro São Paulo, para salvar o São Paulo, né? Aliás, foi aquele jogo maravilhoso que nós viramos contra o Vasco ali, né? Que ainda tínhamos lá... Não, aquela foi com o Rogério Ceni. Mas foi naquele ano ali, no final, que o Muricy acabou voltando pro São Paulo. Bom, meus amigos, futebol não tem sido um bom tema para nós, né? Hoje temos clássico, tá? Cruzeiro e Vasco.
Porra, Um jogo que vai fazer torcedores sofrerem dos dois lados, porque será um jogo horroroso. meu Deus do céu. Assim, na verdade, eu até queria. Jogo difícil. Para quem para esses centenas de milhares de 3 ou 4 pessoas que estiverem nos vendo, né? Eu queria, inclusive, fazer um esclarecimento, né? A gente só coloca a pauta de futebol aqui, mas como um momento de catarse, assim, de desabafo, né? Não é um momento de análise, só para a gente poder desabafar as nossas frustrações. Bom, amigos, chegamos aqui à nossa reta final para as nossas considerações. Olha, só o detalhe saiu agora quentinho. O Gilmar estendeu a suspeição do Moro para a ação do sítio e no Instituto Lula. Tá? Isso aí, então, tá tudo liberado. anulado. Tá liberado, tá tudo liberado, pode roubar, pode matar, não tem erro. Você não pode matar um macaco, sei lá, esculachar um bicho, mas gente, roubar, bilhão, tá tudo liberado. Né? Isso aí não tem erro. Bom, meus amigos, quem que começa com as suas considerações finais aí? Alguém se candidata? Bom, já que ninguém se candidatou, o Cleveland. Olha que a democracia é linda, né? Deixa eu liberar aqui para compartilhar. Pode compartilhar aí, Cleveland. Vamos lá. Vou colocar. Espera um pouquinho. Desculpa, essa aqui foi errado. Não é aqui não. Não começa aqui não, tá? Nossa, depois o nego aparece boiando numa represa, chora, meu. Mas vamos lá. Pô, eu acho Bola que dentro. eu fui dar mute aqui no meu e acidentalmente acho que dei mute aqui no Vitor. Desculpem, gente, por favor aí. Desculpa, Vitor. Tem uma dupla jogando Fortnite aqui, tá certo? Aí é complicado. É. Bom, vamos lá. Depois a gente conversa sobre essa imagem, tá? Beleza. Tá. Bola dentro. Marco Aurélio Melo, pelo voto que ele deu na suspeição do Moro. E eu vi uma entrevista dele na noite anterior, ou 2 noites anteriores. Eu acho que com todas as idiosincrasias que ele tem, atualmente ele é o melhor ministro que a gente tem no Supremo, que já está de saída. Enfim. Bola fora. Essa bola fora é com muito pesar que eu dou, mas a nota do Ministério da Economia sobre a questão da capitalização da Eletrobras foi uma agressão à inteligência de qualquer pessoa que conhece um pouco do setor e conhece um pouco de economia. Tudo errado. Acho que eles trocaram, assim, tentaram trazer algo que não vai acontecer. Misturaram o que era a amortização da dívida da Itaipu para justificar uma eventual queda de preço. É uma decisão, um projeto de lei que foi aprovado que vai gerar distorções de todo tipo alocativo, inclusive gerar custo de oportunidade no setor de gás. E tudo que falaram é plenamente rebatível. Tanto é que tem gente já rebatendo e eu vou escrever um artigo sobre isso também. Dica da semana. Gente, se puder, aparecer um disquinho desse na frente, pega, tá? Porque o negócio está complicado. E vai piorar nos próximos anos. E uma frase da semana para ser mais positivo, vai. Do discurso do John Nash, quando ele ganhou o Oscar, né? Somente nas misteriosas equações do amor Nobel. 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 Falei Oscar? Gente, eu tô pensando no filme que eu vou assistir daqui a pouco. O Oscar da Ciência Nobel. É o Oscar da ciência, gente. Pronto. Somente nas misteriosas equações do amor que qualquer lógica ou razão pode ser encontrada. Enfim, fechei minha participação aqui. Que romântico. Bastante. Isso vai te custar caro, só tô avisando, tá? Beleza. Tem que descompartilhar isso? Espera aí. Muito bem. Tudo bem. Depois eu vou pegar o endereço. Mas, enfim, vamos lá. Quem é o próximo? Pode ser você, Xará? Pode. Então vamos lá. Não tem muita coisa, não. Peraí, deixa eu ver aqui. Só um minuto. Só um minutinho. Cadê você? Tá aqui. Muito bem, então vamos lá. Só tem bola dentro e bola fora. A bola dentro é a privatização da Eletrobras. Crise no De Tudo um pouco show, hein? Crise. Temos a crise aqui agora. Com todas as vênias. Críticas, vamos privatizar a Eletrobras. Enfim, é positivo, né? Bola fora são jabutis que vieram junto. E eu realmente estou na dúvida o que
pesa mais, o que é melhor. Era melhor ter deixado estatal mesmo e sem o Jabutis, ou com o Jabutis. Eu estou muito ansioso para ler o texto do Cleveland para me tirar essa dúvida. É isso. A pergunta é melhor não fazer nada ou fazer algo mal feito? É isso. Essa é a dúvida existencial. Eu acho que em termos de Brasil, quanto menos governo na parada, melhor. O meu critério é esse. Se tem menos recursos nas mãos do governo, se tem menos poder de decisão nas mãos do governo, vale a pena. Assim, em linhas gerais. Claro que é uma opinião de um cidadão, uma opinião generalista, e eu também ansioso espero pelo artigo do meu amigo Cleveland, que irá nos iluminar com o seu saber. O senhor Vitor Loyola, o senhor teria aí um material para compartilhar com a gente, ou irá nos presentear com as suas divagações de maneira verbal? Fez a lição de casa, hein, meu? Livre mercado é isso, a concorrência, isso aí, empurra o camarada mesmo. Tem hipopótamo aí também, não? Olha a mão na boca, rapaz. Então, bolas fora, são 3. Não tá compartilhando ainda, mas não tem problema. Ah, não? Não, tá não. Peraí, tem que ter. Eu pelo menos não tô vendo. Vocês estão vendo aí? Também não. Peraí, pô. Fez a lição de casa, tudo bonitinho. Não tem pressa aqui. Aqui tá tranquilo. Oi. Vamos lá. Bolas fora. Bolas fora. Hoje caprichando. Primeira bola, 3 bolas fora. Sim. Primeiro para o STF, já falamos aqui, né? Sim. Sempre nos brindando com decisões estapafúrdias. A segunda é uma bola fora preventiva, que é a questão desse psicopata aí que está solto. Se você olhar o histórico dele, ele fugiu a primeira vez lá atrás num semiaberto completamente descabido. Ele está sendo perseguido agora. Cedo ou tarde será preso, e aí cedo ou tarde vai rolar uma passação de pano também, vai ficar 5 anos na cadeia e depois solta. Essas coisas do Brasil são inexplicáveis. Então eu já estou dando a bola fora por antecipação. Como ele é estuprador, né? Nós somos extremamente complacentes. Vai ter que ter cuidado, né? Porque a justiça talvez não pegue ele, mas o estupro ele é tão hediondo que nem mesmo a escória da sociedade admite. Mas eu concordo com você, um cara desse jamais poderia estar na rua, jamais. E a terceira, bola fora para essa celeuma toda, que não pela questão a ser ainda desvendada da corrupção, mas pela incompetência. A incompetência está garantida nesse caso. Então, para mim, a bola fora, para começar, é pela incompetência. Tá? Do caso, nós já discutimos aqui sem maiores delongas. Vou dar uma bola dentro, apesar de ser uma notícia breve, eu não sei nem qual é o escopo desse negócio, mas isso o Brasil parece que está fazendo agora, e o Brasil, ao longo desse ano e meio, simplesmente nunca fez nada a respeito desse assunto, enquanto outros países faziam a torta e a direita e ainda fazem, né? Eu acho que é uma medida profilática, vamos dizer assim. Se tem gente, tem lugar do mundo com incidência dessas variantes desconhecidas e perigosas, vamos restringir. Assim, parece que aprendemos 1 ano e meio depois que, nós vivemos uma pandemia, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Então, essa finalmente é uma bola dentro. Eu não tenho certeza, ainda não vi o detalhe do escopo dessa decisão, mas me parece acertada. E a terceira dica da semana, esse historiador é excelente, ele é especializado na história do Brasil, fez a biografia do Dom Pedro I, tem um livro sobre Dom Pedro e Domitila, da Imperatriz Leopoldina, estou lendo agora esse, Dom Pedro II. É uma narrativa super fácil, um cara sem viés, recomendo muito. Tem um canal no YouTube também, Paulo Resutti, tem uma página no Facebook, um cara que eu gosto muito de história. Essa história é muito legal de ler, você vai lendo, estou no meio ainda, mas a história de Dom Pedro II, se eu for olhar assim retrospectivamente, são 2 personagens, né? O primeiro e o segundo, diferentes, mas são personagens muito interessantes. Acho que são figuras positivas, eu diria, dentro da história, assim. Marcam positivamente a gente não passa vergonha, como, né, na era contemporânea a gente passa. Acho que aqui, pelo menos, essa é a minha impressão, tá? Bem bacana esse livro, recomendo.
E aí, Rodrigo Delosso, o senhor que é uma referência feana, como eu soube essa semana, apesar de não ser novidade para mim. Só para compartilhar com vocês, né? Aqui na empresa nós estamos organizando uma série de vídeos em formato de painéis, né? Fizemos o primeiro aí sobre varejo e vamos fazer o segundo sobre ESG, que chiquemente é chamado de ESG, e aqui internamente o pessoal fala ESG mesmo. E um dos convidados vai ser meu amigo Rodrigo Delosso, e convidei lá o pessoal, uns analistas de mercado, e uma analista ficou toda contente que ia poder participar com, poxa, o professor Feana, nunca tive aula com o professor Rodrigo, mas ele é famoso. Então, olha que moral aí pro Se a evento. fama é boa, não sei se a fama é boa. Tem que ver a fama, né? Não, mas ela falou de maneira muito elogiosa. E aí, Rodrigão, quais são suas considerações finais? Bola fora para o presidente da República com a resposta que ele deu para jornalista, Boa. que é o fim da picada. Posso pegar uma caroninha e na sua bola fora junto? Pode. Então, vou também nessa aí também. Apesar de que a minha é outra, mas concordo Não, bola fora para o STF, com a anulação, sei lá, do Moro, das sentenças do Moro, né? Bola fora para o Legislativo, que não faz nada. Enfim, bola fora para todos os poderes desse país. Essa é a bola fora. Não tem bola dentro, não. Hoje é só bola fora mesmo. Isso aí, zagueiro tem que mandar a bola para o espaço mesmo. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui. Bom, a minha primeira bola fora vai para o epidemiologista, ex-reitor da Universidade de Pelotas, Pedro Alau, que hoje selecionei aí uma das imagens com que consta, né, que uma carnificina premeditada, né? Isso já dá um bom perfil assim do quão militante ele é. Acho muito ruim quando alguém usa o seu título da ciência como folha-rosto para fazer militância, que foi o que a gente viu na CPI hoje, né? Duas afirmações que me chamaram bastante atenção. A primeira, aquela comparação absurda, né, do percentual da população global que o Brasil representa versus a percentual de mortos por Covid, né? Como se você tivesse tido uma incidência uniforme em todo o globo, como se os números da Índia, da China, da própria Rússia fossem absolutamente confiáveis. Então, é um uso desonesto de um argumento que denota já um caráter militante no posicionamento dele, assim como dizer que das 500 e poucas mil mortes que nós tivemos até agora, 400 mil poderiam ter sido evitadas. Temos entre nós aqui a reencarnação de Jesus Cristo, um iluminado, poderia ter salvado o mundo, mas, puxa vida, o mundo não deu ouvidos a ele. Poderia ter poupado tantas vidas no Brasil quanto no mundo. Então, assim, esse tipo de afirmação beira o escárnio. A bola dentro eu vou dar para o Eduardo Jorge. O Xará tem um texto muito legal lá no Papo de Boteco, né? Dizendo que perfil ideológico, ideologia não define caráter, né? Então, é saudável, é natural que existam pessoas que pensem diferente da gente, né? Que a gente não pode se fechar o debate, se fechar o diálogo. E eu sou uma pessoa que posso falhar nisso, mas eu procuro ser coerente com as minhas convicções. E acho que o Eduardo Jorge é um exemplo, juntamente com o Gabeira, mas particularmente nessa semana ele teve uma manifestação muito coerente, né? Dizendo que não iria participar daquela manifestação de esquerda fora o Bolsonaro, exatamente por tudo que foi pregado até agora, né? Do distanciamento social, da responsabilidade e tal. Ele falou, poxa vida, como é que eu, que pedi o impeachment do presidente, por ele fazer aglomeração, poderia participar agora, né? Que a gente ainda está com a pandemia de um movimento. Então, ele é de uma, a meu ver, assim, de uma coerência rara no mundo político, e em especial na esquerda. Então, esse cara tem o meu respeito, bola dentro para ele. E a minha dica é o seguinte, né? Tem um podcast chamado Stock Pickers, é muito legal, é semanal, para quem gosta de mercado financeiro, sempre vão bons entrevistados. E o programa número 100 é com um gestor famoso, aí, parceiro do Daniel Dantas, o Dório Freeman, acho que é esse sobrenome, me faltou, ele é figura manjada aí de mercado, 70 e poucos anos,
um baita de um gestor espetacular e esses stock pickers aí, particularmente para quem é de mercado, é quase que obrigatório ouvir. Muito legal, ele fala da trajetória dele, alguns conceitos, então a minha dica é essa. E é isso aí, meus amigos. Assim, terminamos o nosso 56º encontro. Agradeço a todos vocês pela presença. Espero que na próxima semana o Vitor nos traga a continuação dessa redução aí, dessa desaceleração dos casos. Vamos torcer. E que nessa próxima rodada aí os nossos times tenham mais... Hoje caiu mais um pouco já. Olha aí, que bom. Vamos torcer para a semana que vem esses números irem melhor. Está em 8,9. Estava em 9,12, está em 8,9. Que bom. Apesar de que talvez tenha gente que não vai gostar disso, mas para a maioria das pessoas que tem algum tipo de discernimento e humanidade no coração, é uma boa notícia. Meus amigos, muito obrigado. Um abraço a todos. O Clube do Bolinha se encontra semana que vem, tá bom? Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.